Muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia. Segunda-feira abençoada. Mais uma semana começando e eu quero saber, hein? Como é que foi o culto lá na sua igreja ontem, hein? Escreve aqui para mim. Quem pregou? Pregou o quê? Foi bênção? Sempre é bênção, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 133. E eu quero dar boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez. Eu sou o pastor Leandro Reis. Esse aqui é o nosso programa Manhã de Paz, de segunda a sexta, às 7h07 da manhã, aqui na plataforma do YouTube. Já nos ambientamos já com o novo estúdio, já estamos acostumados com a nova iluminação, com a nova lente. Mas olha, as coisas envelhecem, mas a palavra de Deus jamais. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanecerá para sempre e ela se renova todos os dias. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui agora. Deixa já o seu like. Você que já conhece o conteúdo, já deixa o like. Você que ainda não conhece, assiste 10 minutinhos e daqui a pouco você já deixa o seu like aqui, se é que está fazendo sentido para você. Depois de uma semana linda que nós tivemos aqui falando sobre os gigantes internos que Davi precisou vencer antes de vencer Golias, essa semana nós vamos aprender com outro modelo. Porque na vida é assim. Na vida é assim. Tem gente que me inspira a ser como ela é, a fazer o que ela faz. Mas tem gente que também me inspira, só que é o contrário. Eu não quero ser igual fulano. Eu não quero me parecer, eu não quero fazer como ele faz. Então, anote isso aqui no seu coração. Isso aqui é um aprendizado para a vida, porque o Manhã de Paz é uma escola de vida. Todo mundo está me ensinando alguma coisa. Ou está me ensinando positivamente sobre o que ser e fazer, ou está me ensinando negativamente sobre o que não ser e o que não fazer. Mas todo mundo que cruza o meu caminho, de alguma maneira, está me ensinando alguma coisa. Faz sentido isso aqui para você? A pergunta que não quer calar é, o que eu estou ensinando para as pessoas? Eu estou inspirando positivamente? Essa é a minha luta diária. Esse é o desejo do meu coração todos os dias e espero que seja o seu também. Davi nos inspira a ser como ele. Mas existe um homem que tinha tudo para dar certo. Estava do lado do cara certo, no tempo certo, mas tomou decisões erradas. E o nome dele é Ló. Cara, Gênesis capítulo 12, Deus aparece para Abraão e diz assim, sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E aí Deus começa a fazer promessas. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, farei o teu nome grande e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, vou abençoar quem te amaldiçoar. Os seus inimigos serão meus inimigos e os seus amigos serão amigos meus. Aí quem que está num bojo, a reboque, né? Como o pastor Hernandes Dias Lopes tem uma mensagem falando sobre Ló, falando sobre isso mesmo, um homem que viveu a reboque. E é isso. Quem que está a reboque de Abraão nessa situação? Ló. Porque todas as promessas eram para Abraão. Mas pelo fato de Ló ser o sobrinho dele, ele está ali gozando disso, usufruindo isso. A bênção cai em Abraão, escorre para Ló. A bênção cai em Abraão, escorre para Ló. E aí, gente, chega um tempo que Ló prospera. Que a prosperidade de Abraão está transbordando para Ló. E o texto sagrado vai dizer que os pastores de Ló estavam contendendo com os pastores de Abraão. Porque o problema não é prosperar não, Gabriel. O problema é saber lidar com a prosperidade. Sim, vai estragar. Ó, tem gente que é boa enquanto tá dura. Ganhou um dinheirinho, a unção da palhaçada já entra. É verdade. Você conhece alguém assim? Conhece alguém? Solta a sirene, que aqui não mudou não. Solta a sirene. Tem gente que é boa quando está precisando. Quando não precisa mais, o caráter muda. Hã?
Então, qual é o problema de Ló agora? Que enquanto ele não tem fazendas e servos, tá tudo certo. Agora ele já é dono de alguma coisinha, os pastores de Ló estão contendendo com os pastores de Abraão. E aí, meu filho, Abraão não quer guerra com ninguém. Porque quem vive por propósito não vive em guerra. Note, você vê uma pessoa que vive muito em guerra? Toda hora o nome dela está enfiado no negócio, é um problema, é uma fofoca, está brigando com alguém, alguém está brigando com ela. Você pode fazer um scanner dessa pessoa. É alguém que vive uma vida desprovida de propósito. Abraão tem propósito. Abraão tem um chamado. Abraão tem um destino. Ele não quer guerra com seu sobrinho Ló. Então ele diz assim, faz o seguinte, filhão. Eu estou aqui parafraseando a fala de Abraão, tá? Eu tenho tanta convicção do que Deus prometeu para mim e de que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Faz o seguinte, Ló. Escolhe para onde você quer ir, filho. Leva teus negócios. E para o lugar que você escolher ir, eu vou para o lugar contrário. Aí a Bíblia diz que Ló levantou a cabeça e viu as campinas que margeavam o rio Jordão. Por quê? Porque as águas do Jordão irrigavam aquela terra, tornando elas verdejantes. E ele é um pastor que tem rebanho e servos agora, e falou assim, opa, essa terra aqui é boa para o meu negócio. Só que o mesmo texto diz que ele foi montando seu acampamento em direção a Sodoma. Cuidado! O diabo é especialista em camuflar o problema e só te mostrar a parte doce da história. Ló só viu as campinas, mas não viu Sodoma. Cuidado, gente. Cuidado. Ele vai te entregar uma maçã com verme, só que ele não te mostra o verme. Ele te patrocina para você fazer a besteira, mas ele não vai até o fim com você. Judas é o exemplo. O diabo encheu o coração de Judas para ele trair Jesus. Depois que ele traiu Jesus, o diabo, te vira sozinho agora, meu irmão. E Judas se tornou seu próprio diabo, a ponto dele não se suportar e tirar a sua própria vida. Então Ló foi esse homem que tinha tudo para dar certo. E eu preciso até corrigir uma fala que eu já tive aqui, porque por muitas vezes eu já falei assim, você tem que estar no lugar certo, você tem que estar com as pessoas certas. Isso é a parte da verdade. Sim, você precisa estar nos lugares certos, você precisa estar com as pessoas certas, mas você também precisa tomar decisões, fazer as escolhas certas, porque Ló estava no lugar certo, estava com a pessoa certa, tomando decisões erradas. Decisões não podem ser tomadas com base em emoções. Decisões precisam ser tomadas com base em princípios. E Ló agora vai montando o seu acampamento. Ele está distraído com as verdejâncias do Jordão, ignorando o fogo de Sodoma. Oh, meu Deus! Quantos homens não destruíram sua família, sua empresa e o seu ministério, distraindo-se com as verdejâncias do Jordão e ignorando o fogo de Sodoma, se entregando a uma paixão passageira infame. Quantas mulheres não jogaram fora uma história linda porque se distraíram com as verdejâncias do Jordão, mas ignoraram o fogo de Sodoma. Quantos empresários que faliram patrimônios de multimilhões, se não bilhões, porque distraíram-se com as verdejâncias do Jordão, ignorando o fogo de Sodoma. Eu quero abrir um parênteses aqui, Gabriel, e dizer uma coisa muito séria, meu filho, vale para você também. Dinheiro fácil não compensa. Escreve grande aqui, não existe dinheiro fácil. Todo dinheiro fácil, ele tem um fundo de ilegalidade ou imoralidade.
Eu sei que é difícil ouvir isso, mas eu estou dizendo para mim. Você não sabe, não? O pessoal do YouTube não está acostumado com isso ainda, não? Manhã de Paz é a minha devocional. É o que eu recebo de Deus para mim. Aí a gente abre toda essa estrutura aqui para transbordar o que está funcionando na minha vida para a sua vida. Dinheiro fácil não compensa, gente. Quantas pessoas não perderam milhões investindo aí no negócio do faraó do Bitcoin? Venderam terrenos. Eu conheço um cara que ele tinha 2 vans. Era o pão que era da onde trazia o pão para a mesa dele. Ele dirigia uma van, a esposa dirigia outra. Aí ele vendeu a van da esposa para colocar no Bitcoin. Aí começou a dar os 10% lá, animou. Vendeu a van dele também, recebeu 2 parcelas e não recebeu mais. Não tem mais Bitcoin, não tem mais van, não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Pastores que levaram ovelhas a investir em fundos de negócios duvidosos com ganhos gigantescos, mas de origem nebulosas, quebraram ovelhas, quebraram empresários dentro da igreja por causa da ganância. Dinheiro fácil não compensa, gente. E quantos empresários que, olhando para a verdejância do Jordão, ignoraram o fogo de Sodoma. Quantos jovens que se embebedaram com as verdejâncias do Jordão. Eu conheço a história de uma moça. Vem cá. Em Cristo eu digo a verdade e não minto. Uma moça que numa noite de chateação com seu noivo, ela bloqueou o celular, o WhatsApp do noivo, entrou em contato com 2, 3 amigas que naquele final de semana estavam indo para uma festa, para um evento. Essa moça chateada com o noivo, querendo se validar com eu sou uma mulher bonita, que isso? Aí ela vai com essas amigas para esse evento. Uma moça que não bebia passou a beber. Uma moça que não utilizava drogas se drogou. E ela vai terminar aquela madrugada amanhecendo em uma casa de um sítio com vários homens, todo mundo pelado, sexo livre. E naquela noite, porque essa moça, ela não era uma moça promíscua, era uma moça da igreja. Mas naquela noite, ela adquiriu a enfermidade no seu sangue, contaminando o seu sangue com HIV. Numa noite de fúria, numa noite de escolhas impensadas. Esses dias, Gabriel, o pastor Maxi, com lágrimas nos olhos, disse para mim, no última ação do Colete Verde, que ele conversou com um presbítero que estava 1 ano na rua por causa de uma briga com a esposa. Ele saiu de casa, passou 1 semana, passou 2 e ele não teve mais força para voltar. Hoje a mulher já está com outro. Um cara que o pastor Max falou, ele fala bem. Facilmente eu pegaria esse cara, o pastor Max disse, e daria a ele um microfone para ele ministrar uma palavra. O cara que fala bem, o cara... Mas ele tomou uma decisão num momento de fúria, impensado, saiu e não voltou. Que existem caminhos, gente. Em nome de Jesus, existem escolhas que só tem caminho de ida e não tem caminho de volta. Em nome de Jesus, não decida nada sem a certeza de que Deus está nisso. Quantas pessoas não destruíram uma história de reputação de 30 anos em 10 minutos? Porque para você construir uma reputação leva muito tempo. Mas para destruir, uma decisão de 10 minutos. A minha oração é que Deus guarde você, homem. A minha oração é que Deus guarde você, mulher. Sabe por quê? Sabe o que Ló tinha que escolher naquela hora? Quando Abraão falou assim, não dá para a gente continuar, filho. Seus pastores estão arrumando problema com os meus. Escolhe para onde você quer ir. Ló tinha que dizer assim, tio, me perdoa. Porque quando eu saí de Ur dos Caldeus com o Senhor, eu não tinha nada. E o Senhor saiu sem nada também. E no caminho Deus foi te abençoando.
E com a bênção que Deus te abençoou, eu tenho sido abençoado. De sorte, tio, que eu reconheço que o que eu vivo é por causa da bondade de Deus através da sua vida. Então faz o seguinte, a partir de agora, meus pastores não são mais meus, eles são teus. O Senhor faz o que o Senhor quiser com eles. Os meus rebanhos não são mais meus, eles são teus. O Senhor faz o que quiser com eles, mas não me coloque para longe da sua presença, tio. Eu não sei, Gabriel, mas com o coração que Abraão tinha, eu acho que ele ia falar assim, então tá bom, sobrinho. Vamos ver o que a gente vai resolver, mas fica aí então. A gente vai dar um jeito nesse negócio. Só que ele aceitou a sugestão de Abraão, que não queria guerra, queria paz. Embriagando-se com a verdejância das campinas jordânicas, ele foi montando, olha, o texto está assim, foi montando, ou seja, ele não sai daqui e vai para Sodoma, ele vai se aproximando, todo dia um pouquinho mais perto, todo dia um pouquinho mais perto, todo dia um pouquinho mais perto. Quando ele viu, a tenda dele estava montada dentro de Sodoma, um lugar de juízo e condenação, um lugar onde o fogo de Deus desce, onde a sua esposa vai ser morta. Eu quero que nessa manhã, com todo o mais profundo da minha alma, tu abras o teu coração, cara. E agora eu falo como profeta, o sentimento que está aqui é que eu estou falando como profeta para alguém. Não toma essa decisão por causa dessa chateação. Não toma essa decisão por causa dessa euforia. Antes de decidir, chame alguém da sua extrema confiança que teme a Deus, exponha isso e pergunte, em meu lugar o que você faria? E eu sinto que essa palavra é uma palavra de libertação, uma palavra de livramento para alguém aqui em nome de Jesus. Tu tens coragem de dizer que é para tu, escreve aqui. Foi para mim, pastor. Foi para mim, profeta. Que eu falando agora como profeta. Como profeta. Quantas moças que embriagando-se com a verdejância de um Jordão, de um rapaz bonito, shapeado, nada contra o shapeado, eu também quero ficar shapeado, Gabriel. Deus vai me dar essa graça. Aleluia. O problema não é o shapeado. Só que ele é um shapeado que não honra pai, não honra mãe, não reconhece Deus. Quantos homens e alguns barbados experientes não se embriagaram com uma novinha siliconada, montada da cabeça aos pés e olhando para a verdejância de um corpo esculpido, esbelto e novo, não jogaram fora uma história inteira e foram montando suas tendas até Sodoma. Embriagados com a verdejância, eles ignoraram o fogo de Sodoma. Deus te guarde, Deus te livre. Quantos pastores que estavam ali direitinho com o seu ministério, fazendo a vontade de Deus, fazendo tudo certinho, mas está pequeno, mas está certo, está humilde, mas está certo, mas surge uma janela de um dinheiro e se vendem, embriagando-se com a verdejância do Jordão. Foram montando suas tendas até Sodoma. Deus me guarde, Deus me guarde, Deus te guarde, Deus guarde o seu marido, Deus guarde a sua esposa, Deus guarde o seu filho, Deus guarde a sua filha, Deus guarde o seu pastor. Manda esse link aqui para o seu pastor, manda para ele. Fala assim, pastor, isso aqui é uma palavra de temor para que Deus guarde a sua vida, te livre de todo mal, tu és um homem de Deus. Mas antes que se algum dia o pior bater na sua porta, o Senhor já esteja aqui, olha, essa palavra falou comigo, em nome de Jesus. E ao longo dessa semana, nós vamos ver sobre Ló, um homem, um servo que tinha tudo para funcionar. E por que deu errado? Você precisa voltar amanhã aqui. E agora sim, para você que está chegando, fez sentido esse conteúdo? Forte, consistente, bíblico, espiritual, profético, encorajador, desafiador? Deixa o seu like aqui, vai, clica aí. Like, isso. E se inscreva no nosso canal, ative os sininhos
E amanhã é terça-feira. Querendo Deus, por sua bondade, graça e misericórdia, eu estarei de volta aqui às 7h07 da manhã, seguindo essa série. Em nome de Jesus, eu sou o pastor Leandro Reis. Esse é o nosso Mãe de Paz. Deus tem mais para a sua vida.